Olá, eu sou Ana Costa Freitas e seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast A Ciência Inspira-me, uma produção da AMONET, Associação Portuguesa de Mulheres Cientistas, realizados na Rádio Freguesia de Belém e com o apoio da FCT, a Fundação para a Ciência e Tecnologia. Neste podcast queremos mostrar a influência da ciência na vida moderna, na sustentabilidade do planeta, nas políticas públicas, nas escolhas que fazemos e na forma como vivemos enquanto cidadãos e cidadãs. Em conversas descontraídas, convidamos cientistas a partilhar o que as move, o seu percurso, os desafios, as paixões e, claro, aquilo que as inspira. Hoje vamos falar com Leonor Cancela. Leonor Cancela é professora catedrática da Faculdade de Medicina e Biomedicina da Universidade do Algarve e Ciências Biomédicas da Universidade do Algarve. É membro do Biomedical Center da Universidade do Algarve. Fez o seu doutoramento em Paris e tem feito bastante investigação nesta área. Quando terminou o seu doutoramento, foi convidada e manteve o seu caminho profissional em França e depois veio para a Universidade do Algarve, onde está já desde 1992. Em 2008 é que foi professora catedrática, certo? Em 2006. 2006? Ok. 2006 professora catedrática. Em 2008 integrou a nova Faculdade de Ciências e Tecnologia e fundou depois o Bioscale, que é um laboratório de investigação no Centro de Ciências Marinhas, que coordena desde 1994. Esteve também ligada à biomedicina na Universidade do Algarve e ao curso que foi implementado nessa altura na Universidade do Algarve, certo? Correto. Exato. Pronto, Leonor, muito obrigada por estar aqui hoje connosco. Esta conversa são sempre conversas mais ou menos simples e descontraídas e, portanto, a primeira pergunta costuma ser qual é que é o seu percurso de vida como é que se lembrou de entrar na área da investigação, na medicina, biomedicina, etc. Portanto, qual tem sido o seu percurso de vida? Muito bem. Então, em primeiro lugar, obrigada pelo convite. O meu percurso foi variado, foi inesperado, porque nunca é aquilo que nós pensamos originalmente, digamos assim. O que também traz algum sal à vida, não é? Exato. Mas pronto, eu quando acabei o liceu tive uma bolsa e estive nos Estados Unidos um ano e aconteceu ser o ano do 25 de Abril. E nessa altura, quando voltei a Portugal, um ano depois, as universidades estavam fechadas e isso condicionou a minha entrada na universidade e fui para Paris. Porque tinha um tio que estava em Paris e ele convidou-me, olha, vens para Paris, começas aqui a universidade e depois voltas para Portugal quando as coisas se estabilizarem. E o que é facto é que depois tive 20 anos fora. Portanto, eu fiz o meu curso experiência toda em Paris, fiz doutoramento num hospital em Paris e depois fui para os Estados Unidos. E, portanto, tive 8 anos nos Estados Unidos, na Universidade da Califórnia, e voltei então, no fim de 92, para a Universidade do Algarve, onde tive um lugar de professora e onde criei depois... Veio como professora auxiliar. Vim como professora auxiliar e pronto, e a partir daí desenvolvi o meu trabalho, desenvolvi o meu laboratório de investigação. Eu trabalho na biologia do osso e no envelhecimento. E que é agora muito atual em Portugal. Está muito atual, mas pronto, Exato. Tem a ver com toda a estrutura, o desenvolvimento da estrutura óssea, desde, digamos, a formação do esqueleto até à morte, digamos assim. E, portanto, todas as alterações que ocorrem no esqueleto. E fundei, então, o meu laboratório. Tive uma série de colaborações que desenvolvi depois, para além daquelas que já tinha nos Estados Unidos, que desenvolvi na Europa e até hoje sou a coordenadora desse laboratório. Portanto, aquela pergunta que eu tenho sempre, que é como é que a sua investigação tem impacto na sociedade, parece óbvio, mas em todo caso, diga-nos só mais um bocadinho nesta sociedade envelhecida, está-se mesmo a ver que tem impacto, não é? Sim, portanto é um tema que é, no fim, sempre atual, não é? Porque todos nós, cedo ou tarde, temos problemas no nosso esqueleto. Exato, se temos. Mas aquilo que, no fim, nos moveu desde o início foi compreender como é que o esqueleto se forma. Trabalhamos em doenças raras, de patologias que afetam desde o nascimento o desenvolvimento do esqueleto e depois como é que o esqueleto, no fim de contas, evolui e com o tempo se degrada e o que é que se pode fazer, digamos, para impedir isso. Portanto, o impacto na sociedade tem muito a ver com... No fim, todas as pessoas que passaram pelo laboratório, que fizeram as suas teses de mestrado e doutoramento connosco. Foram imensas, não é? Que foram muitos, foram dezenas. Exatamente. E que ou hoje centenas em dia, mesmo, não? Exato. Sim, temos mais de 150 mais de 150 alunos exatamente. nestes anos, de cursos variados. Portanto, trabalhamos tanto na área
dos problemas ósseos que acontecem nos peixes na aquacultura, por exemplo. Exato. Que engraçado. Porque os peixes também desenvolvem patologias ósseas e depois ninguém quer ir à praça e comprar um peixe torto, mesmo que ele tenha o mesmo sabor. Claro. Portanto, isso é um problema, mas vamos tanto desde essa parte até, obviamente, às crianças que nascem com patologias ósseas raras e graves e, obviamente, depois o envelhecimento e todas as alterações que ocorrem a nível Portanto, é o acompanhamento do esqueleto. Exatamente, desde o princípio. Desde o princípio. Exato. Portanto, o impacto foi muito aquilo que todos os alunos que passaram pelas nossas mãos depois fizeram nos seus percursos, quer médicos, quer cientistas, estão espalhados, quer em Portugal, quer no estrangeiro, incluindo nos Estados Unidos. Portanto, temos muitos alunos que, no fim de contas, se formaram no nosso grupo e que depois foram exercer as suas profissões noutras áreas. É em Portugal o único grupo que trabalha essa área? No esqueleto somos essencialmente pois, o exato. único. Pois. Eu tinha aqui uma pergunta que costumo sempre fazer, que é por onde é que se passeou física e não só, com a sua ciência ou por causa da sua ciência, mas no seu caso começou a passear-se antes da sua ciência, certo? Antes da ciência, exatamente. Exato. Portanto, obviamente que enquanto estive em Paris, trabalhei num hospital, portanto fiz o meu doutoramento no Hospital Lariboisière, no norte de Paris, num centro de investigação dedicado a patologias ósseas. Sim. E depois, quando fui para os Estados Unidos, estive na Universidade da Califórnia e, obviamente, durante aqueles anos dei muitas palestras e em diferentes, no fim, em diferentes congressos, diferentes regiões, diferentes universidades nos Estados Unidos e, portanto, passeei-me, entre aspas, por vários sítios dos Estados Unidos. Exatamente. E também passeei, não é? Também visitei, porque é um país que tem muito obviamente. para ver. E depois, quando voltei para Portugal, portanto, como eu disse, desenvolvi muitas colaborações, algumas já tinha antes de vir para Portugal. Pois, e essa era uma questão, exato. E, portanto, criei colaborações com grupos, essencialmente em toda a Europa, mais do Ocidente, portanto, na parte... Portanto, tem mais ligações com a Europa do que com os Estados Unidos, ou não? Hoje em dia, sim. Sim. Porque, portanto, durante muitos anos mantive a minha colaboração na Universidade da Califórnia, mas, entretanto, o professor, que foi na altura o meu mentor, pronto, já se reformou. Exato. E, portanto, hoje em dia tenho ainda algumas colaborações em Harvard, mas são colaborações, no fim, que desenvolvi posteriormente. Hoje em dia temos mais colaborações aqui, tanto em Inglaterra como em França, onde mantive sempre uma colaboração com o laboratório onde me formei inicialmente. Sim. Continuei a enviar para lá alunos, por exemplo. Exato, pois, exato. Na Bélgica, em Itália, temos colaborações, na Alemanha, portanto... E acha gratificante fazer ciência ou fazer investigação? É desafiante, não é? Eu acho Como é que classificaria a sensação, digamos? Bem, em primeiro lugar, eu acho que é algo que, obviamente, que é desafiante, que começa talvez com um processo de curiosidade, para tentar perceber como é que funcionam, enfim, o metabolismo, no nosso caso, o metabolismo ósseo e todas as alterações que ocorrem, mas toda a ciência é assim. Curiosidade, não é? E é uma paixão. É uma paixão. Porque a ciência, como tudo na vida, tem altos e baixos. Há momentos em que tudo corre bem e há momentos que as coisas correm menos bem. Mas também por causa disso mesmo, também forma a própria pessoa, não é? Claro, tem que haver resiliência. Resiliência, não é? Tem que haver resiliência, mas eu acho que essa resiliência também está associada a uma paixão por aquilo que fazemos. Exato, claro. Porque senão desistimos. Claro. E eu acho que é isso muito que nos move, ou que me moveu a mim, e acho que move a maior parte das pessoas que fazem, de facto, a investigação. Eu diria que temos isso um bocadinho na massa do sangue, porque muita coisa temos que deixar para trás para fazer a investigação, não é? Portanto, para uma mulher é sempre mais complicado, porque, bom, se tiver família, é o meu caso, se tiver filhos, é o meu caso. São tentar horas e jogar horas, não é? com tudo isto não é fácil. Exatamente. Eu ainda me lembro de dizer aos meus filhos: deixem os trabalhos de casa, os livros abertos, que eu quando chegar vejo e amanhã de manhã resolvemos, não é? Pronto. É fácil ou difícil fazer ciência em Portugal? Eu faço esta pergunta que normalmente faço a toda a gente, mas quer dizer, no seu caso específico é advisory do European Research Council também, não é? Sim. E portanto, acha que nós temos mais ou menos facilidade em concorrer ao European Research Council, ou porque é mais fácil ou mais difícil fazer ciência em Portugal do que no resto da Europa, principalmente, ou não? Eu tenho tido várias respostas. Bem, eu quando cheguei, portanto, em 92, eu acho que era muito difícil fazer ciência em Portugal, pelo menos da maneira como eu estava habituada a fazer. Porquê é que voltou já Califórnia. Agora?
Voltei por razões familiares. Familiares, pronto, exatamente. Eu tinha estado fora 20 anos, portanto, Exato. os meus pais estavam envelhecidos, a minha mãe tinha cancro, portanto, todas essas Claro, questões claro, são claro. questões que nos movem e que Exato. se calhar falam mais alto numa certa altura da vida. Foi difícil, não digo que foi fácil, foi muito difícil vir de um sítio onde havia tudo para um sítio onde não havia nada. Nada, exatamente. Porque na altura a Universidade do Algarve não tinha nada, dizer, não é? É da mesma altura da Universidade de Évora, portanto Exato. foi em 92, Em 92, não? Quer dizer, sim. não tinha nada. Não, portanto, obviamente que hoje em dia não é assim, Não, evoluiu claro, muito obviamente. e cresceu muito, mas no início foi difícil, até porque o trabalho que eu fazia precisava de ferramentas que não existiam. Portanto, aquilo que no fim, que permitiu que eu continuasse a trabalhar foi que eu todos os anos ia, normalmente 2 meses, voltava para a Califórnia. E durante pelo menos 10 anos fiz isso. Exato. E isso permitiu-me continuar a trabalhar, também levei alguns dos meus alunos para lá. E pronto, isso permitiu que as coisas evoluíssem até paixão que a pessoa tem, não até é? que se mantive, Exato. até que conseguisse criar as condições na Universidade do Algarve. Portanto, eu acho que hoje em dia fazer ciência em Portugal, para responder à sua pergunta, acho que é mais fácil do que era naquela altura, porque entretanto Portugal também evoluiu muito, graças a todas as oportunidades, nomeadamente a partir das aberturas que foram dadas pelo professor Mariano Gago. Sim, na altura. que sem dúvida nenhuma, quer dizer, Depois, é o pai da ciência, pronto, não é? E depois isso, todo, digamos, o empenho da FCT e de outras instituições em Portugal. Obviamente que a questão financeira é sempre um problema. Porque, e a estabilidade dos investigadores, tem muitas queixas sobre isso. E a sobre estabilidade isso, não é? também é um problema, não é? Porque os investigadores ou as pessoas que fazem ciência no fim nos laboratórios são normalmente bolseiros e depois carreiras a seguir a isso. Hoje em dia há mais oportunidades talvez do que havia há uns anos, mas continua a ser uma carreira de risco, digamos assim. Exato. E mais uma vez ela, no fim, as pessoas que a perseguem é também porque têm essa paixão, a tal paixão, não é? Eu tive aqui uma pessoa, o Henrique Leitão, que me dizia que é assim uma coisa que as pessoas agarram e depois agarram e não largam, e só quando agarram e não largam é que são capazes realmente de manter e de fazer a investigação, não é? Portanto, eu acho que é, no fim, fazer investigação, tal como muitas outras atividades da vida, como ser médico, precisa que as pessoas tenham vontade, capacidade, claro. Mas também resiliência para aguentar os momentos maus, porque há sempre momentos maus, não é? Maus, claro. Pronto, mas eu acho que isso é assim em tudo, praticamente o que fazemos na vida. E aqueles que conseguem são aqueles que efetivamente conseguem ultrapassar esses momentos e ver, no fim de contas, um bocadinho mais além do que os problemas e tentar resolvê-los. Exato. Pronto. No fundo é pesar entre o bom e o mau, não é? A pessoa querer manter. E agora em relação ao European Research Council, Portugal ultimamente tem tido, acho que, bons resultados, não é? Mas... Sim. Portanto, eu tive muitos anos nos painéis, que tem um período, não é? Que a pessoa só pode estar durante um certo número de anos. Depois, hoje em dia, faço mais avaliações online, digamos assim, quando me pedem. Mas eu acho que nesse período, no início, quando eu comecei a estar nos painéis, havia muito poucos portugueses. O European Research Council é o primeiro mandato do Barroso, não é? Foi a Graça Carvalho que idealizou, acho eu, mais ou menos. E depois, hoje em dia, nos últimos anos, já tem havido um número muito maior de portugueses que conseguem ter. Também porque eu acho que as pessoas tinham um bocado de medo de concorrer. Exato. E eu acho que não tem que ter medo, porque nós somos tão bons como os outros. Exato. Eu acho que em Portugal há muito essa coisa que é o medo de não ter sucesso, não é? Exato. Quando a investigação faz sucesso e insucesso, não é? Mas uma coisa boa que tem o IRC, não é? É que as pessoas quando concorrem, os investigadores quando concorrem, têm sempre um feedback. E, portanto, se mais uma vez forem resilientes, podem usar aquele feedback para melhorar e voltar a concorrer. Exato. E pronto, existe, obviamente, aqueles que estão muito mal classificados, depois, hoje em dia, não podem concorrer logo no ano a seguir, mas os que não ficaram assim tão mal classificados podem concorrer no ano a seguir e podem usar esses comentários para melhorar as suas prestações. Para além disso, acho que existe já também uma série de universidades e de centros de investigação,
existem, portanto, pessoas que ajudam não é? a Porque construir. aquilo também tem um modelo, Exatamente. não é? Exatamente. Portanto, que ajudam no fim a construir uma proposta mais sólida. Também as pessoas começam a discutir entre eles e tentar, no fim, preparar-se melhor para essa apresentação. Sim, a Monete fez outro dia um webinar com uma pessoa que é uma Madalena Bachmeier, que costuma fazer essa preparação, que eu acho que faz muito sentido, não é? Porque a pessoa tem que ter alguma preparação para isso. Porque isso é já o que acontece nos países nórdicos, por exemplo, a Alemanha tem muito sucesso, e a Inglaterra, porque eles tinham já muitos hábitos desse tipo, não é? De fazer uma preparação, ou seja, as pessoas, os investigadores já vinham com uma certa preparação, ou com muita preparação. Exatamente, não só para a escrita das propostas, mas depois também para responder às perguntas, para a apresentação. Portanto, eles eram treinados, digamos assim. Enquanto que Portugal, no início, não havia esse treino, mas eu acho que hoje em dia já começa a haver, e isso, no fim de contas, resulta em muito maior sucesso. E resulta da maturidade que a nossa ciência, não é? Atingiu já em Portugal, não é? Que eu acho que isso que é muito importante. Também dá aulas, claro, é a professora catedrática, não é? Exato. Como é que acha que a investigação impacta na docência? Ou seja, é importante a pessoa fazer investigação para poder, enfim, atualizar aquilo que transmite, não é? Acho eu. Eu acho que é crucial. É crucial, especialmente na minha área. Eu sou de genética e todos os anos tenho que melhorar as aulas. Claro, obviamente. Porque a genética está sempre a evoluir. Mas, de qualquer maneira, eu acho que para darmos boas aulas é importante que tenhamos, não só que haja uma atualização permanente, mas também que tenhamos um contacto com a realidade, com a investigação. Exato, com a investigação e até mesmo com outras... Com tudo, não é? Sim. Quer dizer, com tudo que envolve a investigação, não é? Exato, porque hoje em dia, para nós motivarmos os alunos, não é só muito mais do que estar a dar uma aula. Não é exatamente, é muito mais. Mas é também dar-lhes exemplos, discutir questões que são questões. Envolvê-los, não é? Também. Sim, envolvê-los na discussão, e para isso é preciso estarmos preparados. E eu acho que a investigação dá-nos essa preparação. Dá essa preparação. Porque a investigação, além daquilo que é o cerne daquilo que se investiga, digamos, entre aspas, também dá uma preparação para a vida muito importante, não é? Claro. Que eu acho que é importante também de transmitir mesmo aos alunos. Porque essa transmissão, uma das coisas que eu fiz também, e que criei uma estrutura, digamos assim, que nós chamamos de laboratório itinerante, que é o LABIT, em que nós, desde 2008, vamos às escolas e apresentamos. Não é? Exato. Portanto, não é só dar palestras, nós fazemos aulas práticas, levamos os equipamentos da universidade e montamos aulas práticas em que os alunos efetivamente vão manusear os instrumentos. Isso é importante para com temas de atualidade, ciência, temas forenses, temas de ambiente, enfim, temas de genética, de patologias, em que eles de facto fazem e veem e discutem. E eu acho que isso é muito importante porque os motiva para a ciência. Não quer dizer que todos sigam nessas áreas, claro, mas o facto deles descobrirem é um pouco uma descoberta para além daquilo que vem nos livros. Exatamente. Pode ser que não sigam ciência, mas ficam despertos para a ciência, não é? Ficam despertos para a ciência e para discutir esses problemas. Com tudo o que isso envolve, não é? E muitos depois também descobrem que de fim gostariam de seguir essa área, não é? Pois, porque quando a gente diz ficam despertos para a ciência, ficam despertos para o mundo, de uma forma geral, não é? Quer dizer, habituam-se a ver uma coisa e a discutir esse assunto, não é? Eu acho que isso que é muito importante, ainda por cima hoje em dia, em que lhes entra tudo pelas redes sociais, até mesmo pela televisão, em que tudo nos entra de chofre, é bom que tenham capacidade de crítica e de discussão sobre o assunto, não é? Eu acho que todos os alunos que nós temos, muito importante. Já temos milhares de alunos que, não é, ao longo destes anos. Aliás, é no fundo o êxito da ciência viva, não é? Exatamente. E isso tem sido, aliás, algumas das pessoas que trabalharam connosco neste projeto depois foram trabalhar para a ciência viva. Pois, exato. que é mais uma das grandes ideias do Mariano Gago, não é? Quer dizer, exato. E um dos primeiros projetos que tive e que financiou também isto veio do Ciência Viva. Pois, exato. E o que é que espera? Há bocado fizemos sobre se é fácil ou é difícil fazer ciência em Portugal, não é? Mas agora a ciência está numa mudança grande, não é? Por causa da nova agência, não é? Exato. O que é que espera da nova agência? Eu tenho ouvido eu pessoalmente acho que enquanto não se sabe como é que vai funcionar, não vale a pena estarmos todos a criticar, mas pronto. Mas acho que a mudança é sempre difícil. Portanto, o que é que espera? O que é que pensa?
Bem, ainda não temos experiência de como Exato. é que vai funcionar essa nova agência, que no fim de contas é uma junção de duas agências, não é? Aquilo que eu gostaria era que houvesse menos burocracia. Porque eu acho que os projetos em Portugal, quando eu comparo com os projetos que eu tenho, por exemplo, nos Estados Unidos ou até com o IRC, os projetos são muito burocráticos. E os investigadores têm há muitas etapas burocráticas para realizar um projeto muito tempo, não é? Muito tempo, exato. E eu acho que isso não é necessário. Pois, porque exato. também nos projetos que eu tenho atualmente, projetos com os Estados Unidos, por exemplo, que são, do ponto de vista da preparação do projeto, muito mais simples, mais pequenos, mais focados, e mesmo do ponto de vista da sua realização e da sua estruturação, são muito mais simples de funcionar. São tão exigentes ou mais do que os nossos. Exato, mas são mais fáceis. Mas são mais fáceis de funcionar, porque o investigador não fica tão espartilhado, digamos assim, e perde-se imenso pela tempo burocracia. nisso, não é? E a esperança que eu tenho é que seja menos burocrático. Agora, eu tenho ouvido algumas críticas sobre, por exemplo, a investigação fundamental. Mas, na realidade, eu acho que não havia na atual agência também nenhuma área específica dedicada à investigação fundamental. Portanto, quer dizer, era projetos em todas as áreas científicas e aí se incluía também a investigação fundamental. Quer dizer, eu acho que não há investigação prática sem haver fundamental. Quer dizer, isso acho que é evidente para quem... Houve uma altura em que os projetos tinham que ser muito aplicados e é verdade que muitas vezes as aplicações que nós podemos prever da investigação que fazemos, em alguns casos pode ser uma aplicação a longo termo. Não é uma coisa ali já para a semana ou daqui a 1 ano ou 2, não é? Portanto, quando nos pedem qual é que é a aplicação do seu projeto digamos, num futuro próximo, às vezes isso não é muito fácil de prever. Mas toda a investigação fundamental vai, um dia ou noutro, ter uma aplicação. Sim, pois, exato, sim, isso é um facto. Portanto, não deve ser só focado naquilo que tem a aplicação imediatamente. Pois. Agora, porque as pessoas o que se queixam é não estar ciência no nome da nova agência. Mas quer dizer, eu acho que portanto, é uma agência de investigação e inovação. Investigação e inovação, não é? Pronto, mas quer dizer, a investigação inclui a ciência e a inovação também, quer dizer, de alguma forma pode ter por base a ciência, portanto também não vejo que tenha... Eu acho que o nome não é tão importante. O que é importante é quando abrirem de facto as candidaturas, qual é que vai ser o foco dessas candidaturas. O foco dessas candidaturas, claro, exatamente. Sim, também estou de acordo com isso. Tenha a mudança, mas no fundo... A mudança é sempre muito difícil, apesar dos investigadores ou os docentes universitários estarem habituados, quer dizer, cada vez que fazem um projeto deviam estar habituados àquilo que estudam, que investigam, que sai de novo, não é? Deviam estar habituados a isso, mas quando lhes dizem vamos mudar qualquer coisa, meu Deus, isto agora vai ser péssimo e não sei o quê. Portanto, eu acho que no fim não vai ser tão dramático, mas como muitas pessoas têm dito, não é? Eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que toda a ciência precisa de alguma inovação. Exato. E não há dúvida que as pessoas se queixavam também do funcionamento da FCT, quer dizer, muita gente se queixava também, quer dizer, que não estava perfeito, nada está perfeito. Além disso, foi definido há muitos anos atrás já, não é? Portanto, quer dizer, é natural que haja uma atualização. Sim. Exato. Acho que não devemos julgar antes de facto exatamente, de eu ver acho como que é isso que também, funciona. ver como é que funciona. Agora, eu sei que teve também envolvida no processo da biomedicina na Universidade do Algarve, não é? Aqui porque a biomedicina foi... Como é que foi esse processo? O que é exatamente a biomedicina? Como é que foi esse processo? Se esse processo foi um primeiro passo para a medicina a seguir? Ou o que é que... Bem, foram 2 processos independentes, mas associados, se eu posso dizer. Exato. Eu acho que a Universidade do Algarve, no tempo do professor Pimpão, que na altura reitor, teve tinha esta ideia de criar condições para um futuro curso de medicina. Exato. Na Universidade do Algarve. Na altura do professor Pimpão. Foi ele que incentivou isto inicialmente. Sim. Mas para isso era preciso criar as condições. Exato. E o professor Pimpão desenvolveu toda uma série no fim de contas, de capacidades na universidade, nomeadamente começou por criar também uma escola de saúde, agregando uma escola de enfermagem que já existia, novos cursos na Universidade do Algarve, e ao mesmo tempo criou uma comissão, da qual eu fiz parte, em 2004,
para iniciar os estudos para a preparação de cursos na área da saúde, mas não politécnicos, digamos não assim. Politécnicos, mas a Escola de Saúde tendo a enfermagem, era politécnica. Politécnico, sim. Exatamente. Portanto, decidiu-se criar então os cursos de ciências biomédicas. No fim, as ciências biomédicas são, na altura era uma coisa nova, digamos assim. Claro. Não é? E o objetivo era, no fim, fazer investigação ligada à saúde, que pudesse ter sustentar depois ensinos nessa área. Exato. Exatamente. E, portanto, criou-se primeiro estes cursos de ciências biomédicas, a licenciatura, que iniciou em 2006, 2007, e, na altura, depois criou-se também, portanto, nesta comissão de que eu fiz parte, foram depois também associados um professor médico, foi o professor Ponte, na altura, que veio desenvolver então as características para o curso de medicina. Mas aquilo que nós propusemos na altura e que foi de acordo com aquilo que tinha sido, digamos, a proposta do professor Mariano Gaga, é que tinha que ser um curso inovador. Claro. E ao ser inovador, portanto, eu, como outros membros da comissão, tínhamos a ideia dos cursos como são nos países anglo-saxónicos, que são, no fim, cursos após uma licenciatura. Após uma licenciatura, que eu acho que esse modelo é muito interessante. E foi isso que nós criámos. Na altura foi, obviamente, na altura foi um pouco complicado, deve ter sido. Mas os alunos, no fim, entram já licenciados, ou com mestrados, ou até com doutoramentos. Mas pronto, o objetivo é entrar licenciado e a seguir, portanto, ter acreditação aos 2 primeiros anos do curso de medicina, que é um curso de 6 anos. Sim. E depois terá os outros 4 anos mais virados para a parte mais médica, digamos assim. Portanto, na altura foi polémico, não foi fácil, mas eu acho que hoje em dia está aprovado, e há outros cursos no país também com este tipo de estrutura. De abordagem, não é? E acho que tanto o curso clássico de 6 anos como este curso, que também são no fim 6 anos, mas com esta estrutura diferente, cumprem a sua missão, anos, que é isso que é preciso. Eu acho que é uma estrutura muitíssimo interessante. Acha que o ensino em Portugal, o ensino universitário em Portugal, necessita de inovação também? Há bocado abordámos aí um bocadinho isso, mas eu acho que nós estamos a atravessar um período em que o modelo de aulas que nós estávamos habituados, que esse é sempre o mesmo problema, não é? Nós tivemos um modelo de aulas e damos aulas segundo esse modelo e os alunos já não são o que nós éramos e, portanto, mas precisa de inovação. Eu acho que sim. Eu acho que as aulas têm que evoluir para uma estrutura que seja uma estrutura mais de diálogo. Exato. E de envolvimento dos alunos. Até porque senão eles não se prendem, não é? Hoje em dia depois não têm interesse. Exato. E, portanto, a utilização de aulas gravadas, de vídeos, de outros apoios, digamos assim, não é? em que eles se sintam envolvidos. Acho que é importante. Pois, eu acho que é isso que é preciso, porque os alunos... Eu senti isso em Évora, não é? A seguir à pandemia, os alunos vieram muito diferentes do que eram antes, porque tiveram... Mas precisam de conseguir se envolver na academia, mas... Quer dizer, nós quase que os obrigámos durante 2 anos a estar em frente a um computador e, portanto, a gente tem que lhes demonstrar que aquilo tem interesse sem aquilo que eles estão a ver no computador, exatamente. Não é? Exatamente. Porque há competição com as redes sociais, com a internet, com todas essas outras capacidades que existem hoje em dia e que são, por vezes, muito mais interessantes do ponto de vista deles do que estar a assistir a uma aula teórica, por exemplo. Não é? Pois, e, portanto, eles têm que ser, de alguma forma, motivados. Pronto, exato, acho que estamos a chegar ao fim do nosso tempo. Eleonora, agradeço-lhe imenso. E agora, a última pergunta geralmente costuma ser: a ciência inspira? Bem, eu acho que sim, tudo aquilo que eu já disse. Exatamente, nota-se. Eu acho que quando falamos disso, sentimos de facto, eu acho que transpira para o público que nós de facto somos inspiradas pelo que fazemos e tentamos inspirar os outros. Eu acho que isso também é importante, porque muitos dos alunos que nós treinamos, no fim, inspiram-se naquilo que nós fazemos, porque nós transmitimos essa paixão. Exato. E essa paixão é que faz a ciência crescer também. Ora bem, muito obrigada, Leonor. Agradeço-te imenso o facto de ter estado aqui. Chegámos então ao fim de mais um episódio. Agradecemos a vocês todos que estão do outro lado a ouvir-nos. Esperamos também por vocês no próximo episódio de A Ciência Inspira-me. Pode ouvir este programa às quartas-feiras às 10, quinzenalmente, na Rádio Freguesia de Belém. Até lá, continue a inspirar-se com a ciência e faça-se sócia da Amonet, a Associação Portuguesa de Mulheres Cientistas. Muito obrigada. Muito obrigada.
Rádio Freguesia de Belém. A sua voz, aqui, para o mundo.